Pois é, voltando então com o terceiro e último bloco de hoje, sexta-feira, amanhã sábado não tem programa, domingo também não, e segunda-feira também não. Vai ser aquele feriado, né? O Sidney já disse a mim que vai lá para Chapéu de Sol, ficar à vontade. O Serjão vai lá para São Francisco de Itabapuana, curtir lá um Santa Clara, uma praia daquela, né? Lagoa Doce e tal. E tem o futebol, tem o futebol também lá, e rolando lá. Bom, mas, Sidney, a gente falava ontem aqui sobre um assunto que eu considero da maior importância, que é justamente os clubes que não têm condição de manter nem os profissionais e muito menos formar as categorias de base. Goitacazes, por exemplo, eu não tenho nada, por exemplo, contra, eu acho que não tem condição, mas tem que botar os garotos para jogar. Então tem lá uma empresa lá, da qual participam o Carlinhos Barreto, não é? E o Aldo também participa, né? O Tec também, o Aldo esteve aqui, trouxe os garotos aqui, 3 garotos, sub-15 e sub-17. Você viu lá um jogo do Goitacás, né? Sub-17, ganhou do São Cristóvão, não foi 2-1, parece que o outro jogo... Esse final de semana lá, o Goitacás pode ser campeão estadual da Série B. Sub-15. E de modo que isso aí... E ele trouxe um garoto aqui, um garoto chamado Thiago, artilheiro do campeonato estadual, com não sei quantos gols, garoto esperto, e conversou, e falou, contou e tal, aquela coisa toda. Eu fui perguntar agora, ele disse a mim, não, já está lá no Rio de Janeiro, entendeu? Treinando em outro clube, e já tem até um entendimento do pessoal lá do Rio, onde ele está, não sei se é no Fluminense ou no Vasco, não sei, um entendimento já praticamente firmado com o Japão. Quer dizer, que isso, rapaz? Você está compreendendo? Agora, no site do americano, diz que um jogador do sub-17 ou sub-15, que disputou um torneio, e o americano foi campeão aqui no Espírito Santo, ou em Minas, não me lembro, uma cidade aqui, perto, mas de outro estado, o americano foi campeão, e esse garoto também marcou dois gols na vitória e tal. Esse menino, esse rapaz, já está treinando no Fluminense. Quer dizer, são jogadores que não vão utilizar o clube daqui. Os formadores, não é verdade? Não vão ser utilizados aqui, quer dizer, agora o clube ganha alguma coisa, tem algum percentual com isso, Cid? Olha, essa é uma questão muito, muito complicada, porque esse sub-15, sub-17 do Goitacás e do americano também, as nossas categorias de base aqui são boas demais. E existe uma parceria. O Charles, por exemplo, que está fazendo um excelente trabalho no Goitacás, já esteve aqui no programa, inclusive. Isso. Ele tem a empresa dele tem uma parceria com o Goitacás, só que ele é representante do Fluminense, do Vasco, do Flamengo. Então esses garotos... credenciado, né? Acredito que seja credenciado, porque ele tem esse trâmite lá. Então esses garotos que surgem aqui, o filho dele, por exemplo, está no sub-15 do Fluminense, que joga um bolão, é centroavante, é titular absoluto, que joga muito, o filho do Charles. Você lembra o nome? Que joga zagueiro. Eu não sei se é Thiago, eu sei que é um garoto, ele esteve até com a gente ali no programa, mas é o filho do Charles, que joga lá, muito bom de bola, já está no Fluminense. E essa garotada, que se destaca aqui, os próprios olheiros, né, o Charles e esses meninos, eles têm também interesse, porque eles também sobrevivem disso. Os clubes aqui não pagam a eles. Eles têm a escolinha. Por exemplo, se o Charles hoje sair do Goitacás, os jogadores são deles, família, tudo dele, saem junto. Pimpolho tem escolinha, Branco tem escolinha aqui, o Charles, né, tem a escolinha dele muito boa no Goitacás, que ele foi e levou todo mundo, estava no americano, saiu do americano, foi para lá e levou. E esses garotos, eles levam, né, para os clubes. Tem jogador aqui no Cruzeiro, no Bahia, no futebol da Bahia, no Vitória, jogadores no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, tudo sub-17, que destacam aqui e não pode ser federados, né? Então leva. Fez a peneira, passou, fica, não passou, volta. Quer dizer, esses que ficam lá, os clubes não têm participação. Ou uma pequena participação que vai ver depois, como o Jussier, que até hoje ninguém recebeu nada, né? Agora... O Jussier, eu acho que até já parou de jogar. Capaz de no quarentão, capaz de ter uma vaguinha para ele no quarentão aqui, então, no lugar Lula, daquele vereador. Então essa é a questão, sabe, Luiz Cândido? Saem daqui, não tem, porque não pode federar, de 16 anos até 16 anos não pode ser federados, né?
E aí os jogadores vão, passam na peneira. Essa semana, o presidente da Liga, Luiz Guto, eu tive com ele foi ao Rio, levou 4 jogadores daqui, da Baixada, que estavam disputando os campeonatos nossos aqui, levou para o Vasco e deixou lá no Vasco, lá 4 garotos. Então nós não vamos ter, no futuro, jogadores nossos aqui, esse aqui foi criado aqui, não. Vai se saber lá fora que ele, quando garoto, jogou aqui no Goitacás, jogou no Americano e foi embora. Mas aqui, para subir para o profissional, não dá, porque não tem dinheiro, não tem um alojamento, os clubes não têm grana para poder manter esses jogadores. Se der essa estrutura, e os que ficam, Luiz Cândido, os que ficam, Sérgio, sabe o que acontece? Com 18, 19 anos, não tem um salário, não tem uma ajuda de custo, não tem nada, casam, porque aqui a cidade é pequena, tem que ajudar a família, que o poder aquisitivo aqui é mínimo. Isso. E aí vai para a bebida, casa, tem filho, engorda, pá, e para pelo caminho. Exatamente. Só quem sai que prospera. Essa é a grande verdade. Daí a necessidade dessas escolinhas, porque os clubes não têm. Nós vimos lá, nós fizemos uma matéria lá no Americano, né, naquele centro do Americano, já tem uns 2 meses, né, mais 4, 3 meses. Nós fizemos uma matéria lá e vimos lá o alojamento, inclusive alojamento para os profissionais e também para as categorias de base. Pode ser que daqui para frente, depois que de pronto lá o CT do Americano, que faça, evidentemente, que dê prioridade lá, alimentação, vai ter lá refeitório, está sendo feito, já pronto o refeitório. Então tudo isso não é possível que futuramente, mas sem uma parceria, como o Americano fez, por exemplo, aí. Agora, Sidney, eu só vai me desculpar, sou seu amigo de muitos e muitos anos, companheiro de rádio, e não vem aqui aquele que não tem o que falar, aquele que não tem a credibilidade. Isso você tem para dar e vender, né? Graças a Deus. E eu pergunto, vou botar você, como eu digo sempre aqui, você não está de saia, eu vou botar você numa saia justa. Saia justa. Você acha que a solução para o Goitacás, eu sei que isso aí é uma coisa que divide, embora muitos digam que não lá dentro, mas isso aí divide as opiniões, até de conselheiros do Goitacás. Eu pergunto a você acha que a solução para o Goitacás, além de uma terceirização dessa, ou a venda do Ari de Oliveira e Souza? Eu acho que a venda do Ari de Oliveira e Souza é uma coisa que vai ter que acontecer no futuro, sabe? Quer dizer, futuro se o time progredir, né? Se o clube progredir, né? Porque se o clube ficar do jeito que está, não interessa, né? Vai acabar, aí vai vender mesmo, fazer alguma coisa. Agora, eu acho que o Goitacás poderia fazer uma negociação bem feita, bem costurada, né? Com participação de pessoas do ramo, né? Não adianta você montar, e com todo respeito, evidentemente, as pessoas que estão lá no Goitacás, mas você fazer um grupo de conselheiros, né, despreparados, né, de empresariado, de investimento, de futuro e tudo. Exatamente. Fazer a negociação e conselheiros que tenham respaldo. E amor ao Goitacás, né, que defenda os interesses do Goitacás, né, que o que não foi feito no Americano, lamentavelmente, mas coisas de passado. E a venda desde que seja bem costurada, né, fazer o centro de treinamento num local mais próximo aqui, porque a área ali é nobre, né, a área ali é nobre. Eu acho que a saída no futuro é a venda ali. Algumas pessoas são contra radicalmente, né? Mas um conselheiro do Goitacás, estou dizendo, falando com vocês, que um conselheiro do Goitacás, eu sei que é conselheiro do Goitacás, me disse. Ele falou comigo, olha, desde que a empresa que adquiriu o estádio, que nos dê um outro estádio, mais moderno, em condições e tal, assim, depois então comece a demolir aqui, tudo bem, entendeu? Então, é a opinião também de um conselheiro, certo? Eu também acho. Não sei se, como é que diz, bater em faca de ponta, né? Dar soco em faca de ponta, continuar como está, eu acho que é muito difícil. A gente tem que falar, a gente sabe da paixão dos torcedores, mas tem que falar a realidade. Um clube centenário como o Goitacás, volto a frisar aqui, né, numa crítica à diretoria que está lá, o problema do Goitacás é antigo, o problema do Goitacás vem lá de trás, se acumulando dívidas trabalhistas, dívidas aqui, dívidas ali. O crime do Goitacás é muito complicado, sabe, Cândido? Eu torço muito, né, pelo Goitacás para que ele possa se recuperar, mas eu não estou vendo em
pouco tempo aí, salvação. Pelo contrário, eu acho a situação do Goytacás dificílima em termos de campeonato, participação, investimento, dinheiro para se montar um time, para disputar, é ficar nessa situação aí, alguém acumulando dívida em cima de dívida. Se não vender, pegar o dinheiro, se organizar, quitar tudo para poder montar um trabalho de base bem. O próprio americano, né, está com o seu treinamento que vocês viram lá, né, o assinante viu aí pela terceira via, mas com toda a capacidade Luciano administrativa que tem, o Luciano está lá até 2016, segundo ele, depois não tem interesse, vai acabar ficando, porque está trabalhando bem, mas como manter esses garotos lá? Como é que vai dar ajuda de custo a esses garotos? Hein? Estudo, alimentação. Estudo, alimentação. Exatamente. É muito complicado. Muitos têm até que se dar assistência aos pais. Exato. Porque vem do interior, não tem condições, não tem. É duro. É muito difícil, é muito difícil. Eu acho que nós vamos ficar nessa aí que nós estamos aí, é o campeonato? Tudo bem, então vamos participar da segunda divisão? Vamos. Aí traz jogadores, faz contrato de 3 meses. Jogador cigano. Cigano, só faz time com jogador cigano e, por falta de recurso, vai embora e não paga. Aconteceu agora com o Goytacás, jogadores saíram tudo sem receber. Sem receber. Lamentavelmente. Exatamente. Haja, por exemplo, o exemplo dos dois que estão lá no campus, que se ofereceram, conversaram, e o Souza, até que é auxiliar técnico, fazendo um bom trabalho lá. E o sub-20 do campus vai disputar o estadual ainda, com o Souza dirigindo. Não é isso? Bom, Cidinho, muito obrigado, um bom descanso lá no Chapéu de Sol, né? Vou ao sítio ali no Retiro andar a cavalo, então, Barra do Furado, dá um giro por aí. Como diria aquele antigo vereador de Campos, né? Ali em Chapéu de Sol e advertências, né? Serjão também vai lá para São Francisco. Gente, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. É isso, você é sempre bem-vindo. Obrigado e até terça-feira.